Então vamos continuar aqui. Aqui, olha, isso aqui são bolinhas de caolim que a gente coloca, porque quando você faz queima-lenha e faz spray de bicarbonato de sódio, o sódio ele vaporiza e vai na peça inteira, vai em todas as partes do forno, inclusive as paredes, os tijolos, as prateleiras estão todas esmaltadas do bicarbonato de sódio. E esse bicarbonato de sódio me dá esse lustre extra onde não existe esmalte aplicado anteriormente, né? Aqui a gente tem um temoco. Esse temoco é um temoco para queimar a lenha. Ele saiu muito bem, né? Primeira vez que eu usei. E por dentro tem um esmalte de cinzas. Que ele tem todos esses efeitos de correr, de dar uns brilhos num lugar, uns brilhos mais fortes, menos fortes em outros lugares. E essa peça aqui saiu nota 1000, não foi nem nota 100, é nota 1000. Eu falo isso por causa do seguinte: queima lenha, não existe ninguém no mundo que sai com uma fornada 100%. Você quer uma fornada 100%, vai usar o forno elétrico e esmalte que compra lá dos Estados Unidos ou da China, seja lá de onde for, porque aí você consegue as coisas 100%. Só que você não tem essa coisa que não é previsível, né? E a riqueza que você ganha com a queima-lenha, você não vai conseguir nunca no forno elétrico, né? Ou no forno a gás até. O forno a gás é uma coisa ótima, mas também você não consegue. Aqui tem uma outra peça, essa peça aqui, que eu amo demais, é uma tigelinha, né? E ela não tem nada demais, mas o ano passado a gente fez, em janeiro a gente fez um trabalho no Museu de Cunha, somente sobre as paneleiras de Cunha, e eu acabei descobrindo, né, através desse estudo, que era muito comum elas começarem o trabalho com essa parede de ângulo reto, não, as paredes retas, sem ser arredondada, mas num ângulo mais ou menos assim, que eles chamam de carene. E com vários acabamentos que tem, que é esse tipo de acabamento aqui. Aqui nessa peça, eu não esmaltei essa parte, porque eu adoro essa argila, o tom avermelhado, natural. Eu gosto muito também, a argila é uma arte sensual. Você tem que sentir a argila e você tem que sentir a natureza quando ela está sem fantasia, sem costume, sem enganação, né? Digamos assim. Ela está crua, do jeito que ela veio na natureza, e queimada ela está crua, sem esmalte. Enquanto que aqui a gente tem um esmalte transparente. Ele é bem simples, mas é funcional. A gente precisa esmaltar por dentro porque vai comida, etc e tal. Mas ele tem várias variações por causa da lenha, das cinzas e etc, etc e tal. Vamos ver uma outra peça. Essa peça aqui é uma peça que o Paulo Ambrosio fez para mim. Só que foi feita com várias argilas de Cunha que deram de presente. E essa argila aqui é fora de série. Não sei se dá para perceber muito bem. Ela tá assim. Ela ficou aqui assim, né? Então, a parte de cima pegou muito bicarbonato de sódio. Então ela esmaltou durante a queima, né? Depois de 1250 ela começa a receber bicarbonato de sódio e esmaltou durante a queima. A parte de baixo não recebeu muito, porque não alcançava. O spray não alcançava. Mas ela ganhou esse tom de laranja, que eu vou te falar, é muito difícil de você conseguir e de você fazer. Pra vocês compararem a diferença. Isso aqui é uma argila que eu peguei do Rio. Não gastei dinheiro nenhum. E ela é fantástica. E essa argila é uma argila mais escura, que foi comprada, é a argila para ser branca, né? A argila do Farias. Essa argila aqui, infelizmente, até hoje, eu não consigo fazer utilitário com ela porque ela vaza. Mas para esse tipo de trabalho, eu acho excepcional. Aqui, a gente tem esse trabalho aqui, que ficou lindo de morrer. Absolutamente lindo. Esse é o irmão mais novo, aquele lá no fundo. Tem o irmão mais velho, que eu já vou pegar. E aí, como vocês veem, é uma argila que vem de Fortaleza, uma argila extremamente escura. Aqui ela só pegou esmaltação do bicarbonato de sódio. Aqui a gente esmaltou um pouco e passou uma esponja para tirar o excesso. Esse trabalho é um trabalho oriental, mas também muito inglês, onde você passa o engobe, e daí eu peguei e passei o dedo. Passei o dedo aqui, passei o dedo aqui, e passei o dedo aqui para tirar o excesso do engobe e fazer um desenho, né? Esse é um desenho, é um trabalho, olha, voltou a ter aquela característica
do alaranjado nela, né? Eu não sei como é que isso acontece, mas... Coitadinho da cara dele! Rachou todinho. Rachou por quê? Porque esse daqui tá bem na cara do forno e quanto mais chama, a chama bate e para, bate e para, bate e para. E não tem muito que a gente fazer, viu? Isso daí vai com, a gente tem que aceitar. Eu vou pegar e emendar isso aqui e vou acabar usando eu mesmo, porque eu acho uma peça extremamente bonita. Esse é o irmãozinho. Vamos pegar o irmãozão agora. Ai, que pesado. Irmãozão não rachou. Aqui, enquanto que esse design, que é em inglês, representa um rio, né? Descendo a montanha. Esse design aqui, que são 3 dedos que você vai descendo fazendo esse desenho aqui, representam montanhas, né? Então aqui, ó, tá muito mais brilhante. Engraçado que esse pote ficou, pra mim, ficou mais perto direto do fogo do que aquele outro lá. Talvez seja um problema de fazer mesmo. Mas ele tem tons de marrom, de laranja, de vermelho, inclusive de bem escuro, que são fora desse mundo, excepcionais. Estou extremamente feliz com esse trabalho aqui. Com os dois, né? Mas, finalmente, vamos pegar essa peça aqui. Essa peça aqui foi feita com Shino. Shino é um esmalte japonês, é o primeiro esmalte japonês que eles fizeram, né? Foi pedido de um shogun, do imperador, não sei ao certo. E aqui o que aconteceu? Uma peça feita em placa, né? Ela é bem... não é simétrica, eu gosto muito de deixar as coisas sem ficar parecendo que saíram de uma fábrica, né? As coisas assim, naturais tem que ser assim. E o que acontece? Eu passei esmalte, né? Minha marca de dedo aqui. Para deixar a marca de dedo, você deixa a marca de dedo aqui, coloca no balde com esmalte, até onde você quer, tira, espera ela secar. Daí eu fui uma segunda vez, mas só pela metade. Então aqui você tem um pouquinho de Shino, aqui você tem bastante Shino. E essa marca de X aqui foi feita com Temoko. Temoko é um esmalte cheio de ferro, então ele dá esse acabamento. Eu passei o dedo aqui, ó, arranquei o excesso. Esse Shino, na parte de trás, tem uns tons de cor de rosa. Então esse vaso garrafa quadrado também ficou uma coisa fora desse mundo. Eu acho que eu estou começando a aprender a chegar, a fazer as coisas do jeito que deveriam ser feitas. Finalmente, nessa sessão, eu tenho essas garrafas aqui. Essas garrafas aqui foram feitas em porcelana, são porcelanas do Pascoal, né? E eu usei um design em cobalto. Esse design em cobalto é um estilo islâmico. Eu peguei e passei esmalte transparente só na parte de cima da garrafa e o resto é feito da soda. E a soda dá esse efeito de pele de laranja, que ele fica assim, ele junta as coisas e ele dá umas pintinhas, né? E o que eu gosto a respeito desses efeitos e de queimar lenha e queimar com soda é que você nunca sabe exatamente o que você vai receber, né? Aqui ela recebeu desse lado muita soda. A soda ela é dissolvida em água fervendo e você espreia a soda a 1250 em diante por umas 2 horas. Só que aqui ela recebeu bastante, aqui ela não recebeu muito porque ela ficou de costas, né? Então você tem um vaso com 2 caras, ó. Né? Aqui você tem esse efeito de névoa, digamos assim, no design. E aqui você tem uma coisa que é um pouco mais definida. Aqui tem muito risco, ó. Eu passo engobe na porcelana, etc e tal, e vou riscando, porque eu gosto desse detalhe de você fazer uma coisa que fica... Isso antes de aplicar o design, né? Vamos ver a outra? A outra também foi vizinha dela, é irmã, né? Aqui não tem pouca coisa, que ela pegou de bicarbonato de sódio, mas ficou essa cor de pele alaranjada natural muito boa. Aqui ficou esnevoado, é um design, esse daqui, inspirado em azulejos portugueses, né?
Então você tem todo um acabamento que é muito condizente com a cultura brasileira. E é uma peça que, né? Você não está procurando, quando você faz queima-lenha, que as coisas sejam minimamente perfeitas, com um traço perfeito, com tudo muito bonito, né? Muito simétrico, etc. e tal. As coisas têm que ser natural na hora da queima. Aqui eu tenho uma outra peça que é interessante para vocês verem. Essa peça aqui, eu não sei exatamente o que aconteceu aqui, porque eu tinha feito uma peça com esmalte com óxido de ferro, né? Ele fica escurecido. É porcelana. Aqui tem os riscos de engobe, é um engobe preto ou marrom que tem aí, que tinha aí, era um teste que eu estava fazendo. E aqui ela ficou bem vermelha, bem marrom, enquanto que desse lado, onde ficou mais em contato com as chamas e com o bicarbonato de sódio, ele desapareceu, né? E eu acho muito interessante isso, está muito boa pro lado de dentro, né? Muito, muito interessante. Aqui, ó, para quem não conhece, são os cones. O cone é o que mede, né, a temperatura do corpo da argila. A gente tem um termômetro, né, que você usa para seguir, para acompanhar o que acontece durante a queima, né? Então, por exemplo, eu faço uma queima que dura 12 horas, ela vai bem devagar até 600 graus. Em 600 graus, a lenha eu tenho um patamar de meia hora a 1 hora. Depois de 600 graus, você pode ir o rápido que quiser até mais ou menos 900 graus, sendo que a temperatura do ar ao redor do termopar não é necessariamente a temperatura da argila. O que tem que contar é a temperatura da argila. Então ele vai até mais ou menos 900, um patamar de 1 hora, começa a redução de oxigênio dentro do forno. Essa redução vai até 1150. A 1150 eu tenho um patamar de 1 hora. Esse patamar se inverte e vira de oxidação, porque as partículas de ferro elas mudam de cor com a oxidação. De 1150 a gente começa a jogar de 15 em 15 minutos mais ou menos, sprayar bicarbonato de sódio, até chegar do 1250, quando tem um novo patamar de mais ou menos 1 hora, 1220, 1250, fica variando. E nesse patamar, nessa queima, a gente deixa. A hora que acabou o patamar, a gente tira tudo que tem aqui, abre todos os buracos que tem no forno e tem um crash cooling. Ou seja, você tem que abaixar a temperatura o mais rápido possível até 900 graus. Chegou a 900 graus, você fecha o forno inteiro com barro, você barreia tudo que você puder, né? Olha aqui. Tem que barrear todos os buracos e espera 2 dias para ela sair. Deixa eu ver essa peça aqui embaixo, que essa peça aqui é mais uma peça em temoco. Isso é muito interessante, que eu não tinha visto essa peça, né? Ela aqui recebeu bastante bicarbonato de sódio e ela alvejou, né? E aqui, ó, tá mais opaco, o temoco, aqui tá mais brilhante. Eu não sei o que são essas linhas aqui ainda, mas é uma peça muito, 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 muito boa. Essa peça aqui é uma peça com chino, né? Ele foi uma peça com, ó, tem bicarbonato de sódio, as marcas de bicarbonato de sódio aqui e as marcas da queima aqui embaixo. Mas eu também tinha colocado um engobe bem ralo, bem escuro, de uma argila aqui de cunha, onde dá esses tons daqui que tá na peça. Se você não usar uma argila escura, mais ou menos com ferro, ele sai muito sem graça esse chino. Aqui atrás a gente não vai conseguir tirar agora, mas tem uma peça muito grande que eu fiz lá na Bottega de Arte com Daniel Mallet. É uma peça que eu não ia queimar, né? Porque eu não tinha confiança que eu ia conseguir queimar uma peça tão grande. Consegui queimar o biscoito, né? Graças a algum deus do forno.
queimei o biscoito e eu tava assim muito cansado essa semana. Eu falei assim, ah não, eu vou colocar ela no forno, porque ela ocupa, eu coloco só uma peça, esmalto, coloco só uma peça, já um quarto do forno já tá cheio. Então assim, nesse sentido foi bom, porque ela saiu. Né? Daqui eu preciso tirar o resto das coisas, mas daqui não dá para ver que deu um defeito nela. E ela tá excepcional. Inclusive todas essas marcas avermelhadas que eu tô falando, que é uma característica dessa técnica de cerâmica de origem coreana, ela tá daqui um sonho, um sonho. E é isso. Então, agora a gente vai acabar, vai terminar de tirar as coisas, tem que lavar as peças, lixar os pés, ver se não tem nenhuma parte na beirada das tigelinhas ou das canequinhas que a gente vai colocar na boca que tá meio áspero, para lixar, para fazer o acabamento e vocês comprarem! Tchau!